Oração da consciência espírita. Senhor Jesus, nas esferas de nossas necessidades, abrigávamos a ideia de que para compreender o Teu Evangelho, bastávamos ler as Escrituras dilatadas em versículos e capítulos e tão somente apresentarmos como arautos do altar ou nos púlpitos dos louvores exteriores. Comungávamos nós da necessidade precípua de Te encontrar manso e humilde de coração. Mas vergastávamos o conhecimento por meio de nossas próprias posturas, de desafios incongruentes com a Tua proposta serena e pacificadora. É bem verdade, Senhor, que diante dos tropeços de nossas escolhas, os vossos mensageiros nos haviam avisado muito antes dos perigos que corríamos por continuar conspurcando as mensagens e os vossos ensinos imorredouros, mas ainda a força do orgulho falava muito alto em nossas atitudes e pensávamos que por poder conduzir as organizações terrestres estaríamos isentos das consequências das leis divinas. Quando tomamos conta que a nossa consciência é a verdadeira igreja, o verdadeiro altar, e demo-nos por espíritos empobrecidos de virtudes, no qual muito pouco tínhamos a oferecer no grande retorno do Espírito imortal, ajoelhamos verdadeiramente interessados em nossa transformação interior e por misericórdia e compaixão, amor e iluminação de nossas vidas, Tu nos oferecestes a verdadeira chance, a oportunidade de adentrarmos na grei que oferecia a lúcida e misericordiosa presença da doutrina espírita. Ouvimos na acústica de nosso coração as informações dos mentores de alta envergadura nos dizendo: não tereis mais as encíclicas, não utilizareis mais os versículos e capítulos, não herdareis mais os púlpitos e nem mesmo estareis sob a tutela da força de nenhuma instituição poderosa na terra. Volverão agora qual singelos agricultores da Boa Nova. Deverão aprender no seio da família e no silêncio das próprias renúncias a construir o templo que antes desprezaram. Viverão entre os homens bons e não serão exaltados pela vossa fé. Estarão entre todos no relicário da vossa consciência, para verdadeiramente promover o Cristo por meio de vossas ações. Os desafios serão volumosos por conta das desistências que criastes no ontem, mas não lhe faltarão os avisos amorosos. Receberão diretamente as vozes do além, que virão vos convidar ao proceder imorredouro da caridade fraternal. Entre homens e desafios, dificuldades e expectativas serão convocados a administrar os templos simples do Espiritismo na Terra. Entre todos esses templos, aprenderão a erguer agora o novo altar da consciência
e os estudos não deverão ter mais as características amedrontadoras e aquelas em que o poderio temporal vos exaltava a vaidade. Quando então, em choros e lágrimas, gratidão e devoção, despedimos destes companheiros primários e além, uma luz crística e amorável do alto nos olhava. E, na intimidade de nossos corações, ouvimos a fala íntima dizendo-nos: Eu venci o mundo, vós também podeis. E eis que agora a nova chance colocada à nossa disposição para vencer o nosso mundo íntimo, superando as amarguras que o mundo exterior nos oferece para nosso aprendizado. Volvamos para nossos lares convictos de que nossas novas ocupações na lide espiritual significa o estado propício da reparação mais adequada de nossas próprias consciências. É agora o momento do testemunho feliz, da entrega, da renúncia e da cooperação. Jamais, em tempo algum, vivenciamos tamanha oportunidade de esclarecimentos e ascensão em nosso mundo íntimo. Jesus, hoje, nos é apresentado em sua figura simples, humilde e clara, e para nós é o que basta. Que Jesus fortaleça-nos para todo sempre o nosso momento atual, que significará um marco decisório para a nossa realidade espiritual de todo sempre. Assim seja.